1 Timóteo 2. Eu costumava dizer que se você quisesse vir num culto mais vazio, você vinha de manhã, né? Mas já não posso mais dizer isso não, então. Se você quiser vir num culto, você vem 11 ou 18 horas da noite. Faz parte do processo. Se abriu, diga amém. 1 Timóteo 2, verso 1. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante do nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ó Deus, obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Essa é a nossa oração como igreja, que todos os homens possam ser salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Essa oração engloba qualquer outra oração, porque tudo aquilo que pelejamos, tudo aquilo que guerreamos, tudo aquilo que enfrentamos tem a ver com essa oração, com que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus, se você pode, aplauda ao Senhor. Eu acredito que eu poderia parar aqui e você ir embora, porque esse último versículo ele é uma grande chave que liga toda a Bíblia. E Deus deseja que todos os homens sejam, não importa do que você crê, qual é a teoria que você acredita, a palavra de Deus ela precisa ser entendida como ela é. E a certeza que nós temos é que Deus deseja que todos sejam salvos. E após sejam salvos, Deus deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. A gente precisa entender que essa verdade, assim como eu preguei na semana passada, não é uma verdade literária. É o que a Bíblia vai chamar no livro de João e nos evangelhos, que a verdade é Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a... Então a verdade não é uma literatura, a verdade é Ele, o próprio Cristo. A Bíblia é o meio pela qual nós encontramos a verdade, Cristo, e não nós conhecemos os versículos. Eu sei que chama atenção às vezes quando você vem numa igreja e você vê o pastor, vê alguém com muito domínio de Bíblia, falar versículos de cabeça, você fala assim, meu irmão, de onde é que vem essa cabeça? Não é possível. Mas o Evangelho não é sobre isso. É sobre nós vermos a Bíblia e encontrarmos Cristo em tudo. Eu falei sobre sexta um pouquinho sobre isso. É interessante como a gente menospreza o sangue de Jesus. Pastor, que é isso? Irmão. Porque quando a gente olha o Velho Testamento, a gente vê que ele tinha um padrão. E o padrão era, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com um animal sendo morto, amém? Sacrificavam um boi, pegavam o sangue, levavam de frente da arca o sumo sacerdote. Ele entrava com umas cordinhas amarradas, os sininhos, você vai dar o nome que você quiser, porque se ele tivesse em pecado, ele morria. Mas o mais interessante disso é que Deus não abençoava o povo por causa do povo, Deus abençoava o povo por causa do sumo sacerdote. Então, olha o que eu vou falar para você. Ele entrava com sangue de um animal puro, amém? Amém? Se Deus se agradasse, se o sangue fosse desse animal puro, sem defeito, e Deus se agradasse do sumo sacerdote, aquele povo permaneceria 1 ano debaixo de bênção. A pergunta que não quer calar, durante esse 1 ano, eles tinham pecado sim ou não? Olha o problema agora. Então você está dizendo que no sangue do animal e daquele sumo sacerdote que pedia perdão e sacrificava por ele para entrar e não morrer,
ele era um pecador. Você está dizendo que mesmo em pecado, aquele povo tinha um ano de bênção. O contrário era verdadeiro. Se Deus desagradasse do sumo sacerdote, se o sangue e o animal não fosse puro, Deus matava o sumo sacerdote e o povo permaneceria durante um ano debaixo de maldição. Nesse um ano de maldição, eles praticavam justiça, sim ou não? Sim. A pergunta de hoje, e se você é mais tradicional, eu quero que só que você pense: como é que você pode ser amaldiçoado hoje? Se o meu sumo sacerdote, segundo Hebreus, é Cristo, se o meu sangue é de um cordeiro real, nada pode te levar à maldição. É por isso que o texto diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e aquele que está em Cristo não pode ser condenado. É o que diz o texto de Romanos 8. O que diz Romanos 8? Nenhuma. Mas pastor, eu creio. Para você crer nisso, você está afirmando que o sangue de Jesus vale menos do que o sangue do boi. Mas pastor, a gente pode amaldiçoar pessoas, não é o que o texto diz. Olha o que o texto diz para Abraão. Quando Abraão vai lá com Deus, Deus fala com ele assim: Abraão, abençoarei quem te e amaldiçoarei quem te. Então entendam, bênção e maldição estão na sua boca. Ninguém é capaz de te amaldiçoar, só você pode amaldiçoar a si mesmo. E quando é que você faz isso? Quando você amaldiçoa outro. Mas pastor, as palavras são importantes, super importantes. Você, através das palavras, define a sua vida, a vida dos seus filhos, o seu destino. Mas entenda, não tem a ver com bênção e maldição, tem a ver com escolhas que você fez. Eu sei que a gente fala, querido, vai em paz, Deus te abençoe, mas eu quero que você entenda que isso é uma força de expressão, porque nada, nem ninguém pode te abençoar mais do que você já foi abençoado naquela cruz do Calvário. Nada é capaz de te abençoar. Pastor, então para que eu venho para a igreja para ser abençoado? Você não vem para a igreja para ser abençoado. Você vem para a igreja porque você já é abençoado. Porque alguém que não tem a bênção não consegue vir atrás de Deus. Pastor, então eu venho para a igreja para louvar a Deus. Mentira! Você vem para a igreja para se tornar o louvor de Deus. Pastor, então vem para a igreja para assistir o culto. Não! Você vem para a igreja para se tornar o próprio culto de Deus. Você vem para ser edificado, exortado, alinhado a tudo aquilo que Deus é. O nosso maior desafio não é vir para a igreja para ouvir Deus falar. O nosso maior desafio é vir para a igreja disposto a executar a demanda que Deus der. Porque ouvir Deus falar, todo mundo escutou, mas executar a demanda, só alguns. E ao não executarmos a demanda, é provável que Deus fique em silêncio. Porque a voz de Deus não é para te tornar mais inteligente. A voz de Deus é para que você cumpra uma demanda. A voz de Deus é ativa, é por isso que é um verbo. E toda vez que Deus dá uma demanda e você não cumpre, naquilo que eu creio, você vai viver um pouquinho com o silêncio de Deus. Deus não está falando comigo, é lógico, Deus não é maluco de ficar te demandando coisa e você não cumprindo. Deus espera que você cumpra as demandas dele. É por isso que Jesus fala em parábolas. Os discípulos falam: Jesus, por que você fala em palavras, mestre? Aí ele fala: é para que eles escutem, mas não entendam. Porque no dia que entenderem, eu vou ter que cobrar a demanda deles. Você não entendeu ainda. Porque no dia que você entender, acabou, irmão. Existe uma demanda. E a demanda de Deus tem que ser executada. Você não consegue fugir dela.
E o que nos falta é ver a Bíblia em Cristo. O texto é fantástico porque ele vai trazer... Irmãos, tem alguém de igreja tradicional aí, você me perdoa, tá? Não, perdoa não. Verso número 9, do 1 Timóteo 2. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou por pérolas ou vestidos preciosos. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em... Isso é fantástico. Olha para mim. Porque na cabeça da maioria, isso é o quê? Mulher não pode pregar. Mulher, aí é o absurdo. Ela não pode subir o altar, mas pode pregar do chão, em cima de uma mesa. Não, se você não pode falar, você não pode falar. Você não consegue nem admitir o que você fala. A mulher não pode pregar no altar, mas pode dar aula. Não, então você não está cumprindo o que você crê. Você está com medo da mulher ser maior do que um homem. Mas fala assim, graças a Deus, eu vi Cristo em tudo. O que significa isso? Significa que você entendeu que aqui o marido é quem? E quem é a mulher? Qual é o papel da igreja? Falar na igreja? Ficar em silêncio. Porque aqui quem fala? O 12 é mais fantástico. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Quem é o nosso Adão? O nosso segundo Adão. E Adão não foi enganado. Todo engano que uma igreja vive é através da Eva, porque a Eva está querendo falar dentro da igreja. Sabe qual é o problema? É que aí os pastores homens acharam que a Eva é a mulher, mas esqueceram que boa parte do engano da igreja brasileira foi provocado por homens. Mas pastor, o homem é o cabeça da mulher, é lógico. A mulher deve olhar para o seu marido e ver a Cristo. Enquanto você não vê, você bata nele. Sem pena. Não tenha pena do seu marido. Porque você... Eu vou largar o microfone, irmão, que daqui a gente vai descer a ladeira. Não... Entenda. O marido é a cabeça. E a mulher vai sustentando o marido, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Se você não cobrar o seu cabeça de ser um cabeça como a Cristo, você, mulher, é a responsável pela destruição do seu lar. Responsabilize ele. Não cumpra o trabalho dele. Responsabilize ele. Amor, você está acordando tão tarde. Irmão, se tem uma coisa que mulher sabe é fazer inferno. Não, meu irmão. Por que a serpente foi conversar com a Eva? Porque a Eva tinha uma liberdade ali. Eu acredito, inclusive, que a Eva estava naqueles dias. Isso é mentira, tá, gente? Foi só para descontrair. Eu vou esperar a Tatiana sair da frente de vocês. Porque não é possível, gente. Tem gente que gosta, eu acho. Obrigado, Tatiana, você é tão educada. Obrigado, você nem atrapalhou. Presta atenção. Você, homem, responsabilize essa mulher, que ela não está igual à igreja de Cristo. Agora entenda que ela tem mais tempo que você. Você não pegou.
Uma casa mal governada está fadada a levar os seus filhos para o fracasso do evangelho. Mas pastor, eu vou viver brigando. Vai não, irmão. Jesus vai te dar sabedoria. Pais, seu filho tem que olhar para você e ver Cristo em você. Maturidade é o resultado do cumprimento das demandas de Deus. É tempo de uma geração que expressa verdade. E a verdade não é literária, é Cristo. Precisamos chegar nas igrejas e ver a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo. Tudo fora de Cristo tem que sair. Se o líder está fora de Cristo, tira a célula dele. Se tem alguém dançando fora de Cristo, desce do altar. Se o Yuri não toca e não está em Cristo, desce. Se o pastor não está, desce. Não importa quem seja. Não podemos dar às pessoas o direito de numa igreja olhar para alguém que não seja Cristo. Entenda, todo engano atenta contra Cristo, contra a verdade. Toda ideologia, e estamos numa fase excelente para falar disso. Toda ideologia se converte num ponto chamado engano. Só que a igreja está lutando de maneira errada. Porque nós não lutamos contra carne e sangue, não lutamos contra ideologias, não lutamos contra pensamentos humanos. Repete assim: quem identifica a síndrome não luta contra o sintoma. A ideologia não é a síndrome, é o sintoma. E os sintomas absorvem toda a sua atenção. Quem aqui já teve febre? Levanta a mão. Você já reparou que você tem febre, você vai tratar a febre como se a febre fosse responsável por algo? A febre é resultado de algo que o seu corpo não está bom. Não tem a ver com ela. A febre, inclusive, está lutando para melhorar o seu corpo. Amém? Só que você vai tomar remédio contra. Estou falando que você não tem que tomar não, tá? Pelo amor de Deus. Tem uns abençoados que são tristes. Mas a febre faz isso. A febre não é a síndrome, não é o que está causando, é o sintoma. E todo sintoma, ele tem por objetivo prender a sua atenção, para que você não venha tratar a síndrome. Lembra do texto de João 1 que diz assim: o verbo se fez? Se o verbo é igual à verdade, e a verdade é Cristo, eu também posso afirmar que a verdade se fez? A verdade se fez carne. O problema foi que a verdade se fez carne no tempo de Jesus, a verdade se fez carne no tempo dos apóstolos, mas a verdade parou de se fazer carne. É tempo de novas verdades, ou a antiga verdade, ou a mesma verdade, voltando a andar pelas ruas. Você não anda mais como crente, você tem que andar como verdade. Se nos próximos dias eu não trabalho a palavra que eu ouço, eu vou perder a memória da palavra que eu ouvi. Eu quero que você absorva isso. Nós estamos em fevereiro, né? Fevereiro. E você recebeu uma palavra em janeiro, amém? Você diga amém se você recebeu. Se você não trabalhar essa palavra, você vai perder na sua memória a palavra que você ouviu. Você vai duvidar. E você vai viver como se nunca tivesse tido uma advertência. Os ajustes não são inocentes.
são preventivos. Porque o ajuste te impede de um acidente. Olha para mim. Ano passado a gente ministrou muito sobre maturidade, amém? Muito, irmão. A gente não aguentava mais ministrar sobre maturidade. E pegava o texto maturidade, pegava o texto maturidade, pegava, meu irmão. E é um sacrifício pregar sobre maturidade, que você vai com os, meu irmão, as pessoas, você vai pregando, as pessoas vão descendo, né? E parece que você está sempre irritado com as pessoas. Porque a pregação de maturidade tem disso, né? Se toda hora se enxerga no espelho e fala, eu sou um menino, meu Deus, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria. Meu irmão, você sai do culto, as pessoas nem voltam. Fala assim, meu amigo, fui num culto, o pastor está com problema com a igreja. A gente apanhou o culto inteiro. Porque a pregação de maturidade tem disso. Mas ela não é inocente, ela é preventiva. Porque se você não escutasse maturidade o ano que vem, ano passado, esse ano nós seremos destruídos. E olha o que Deus fez. Deus limpou. Tirou pessoas que tinham que tirar. Mudou cenários que precisavam mudar. Toda a declaração de Deus é uma prevenção. Toda advertência de Deus é uma prevenção para que não venha acidente. Mas depois do acidente eu não preciso prevenir nada. Eu não posso consertar depois do acidente. O estrago está feito. Está feito. Eu escutei essa semana um documentário de um pastor falando. E ele era delegado. Esse pastor. E aí ele falou que não era do Brasil não, da Europa. E lá a igreja pegou o 5º andar do local. No primeiro andar era uma boate, no 5º andar era a igreja, pensa. No domingo não dava problema não, mas na quarta-feira a boate tinha um. E ele ia cultuar e... Imagina, irmão. Aí o pastor falou assim, eu vou orar, que isso vai sair daqui. Um mês depois, a boate pegou fogo num país da Europa. E aí tenso, né? Não machucou ninguém, mas o cara perdeu tudo. Sabe como é que é crente, né? Sabe quem pegou fogo? Meu pastor. O dono da boate foi na polícia e deu parte do pastor. E escreveu: a oração do pastor botou fogo no meu empreendimento. Chamaram o pastor. O policial que estava na hora falou assim: pastor, estamos com um problema aqui. O rapaz da boate está dizendo que as suas orações botaram fogo lá. Aí o pastor falou assim: não, isso é impossível. Não tem como isso acontecer. Eu orei para ele sair. Dias depois chegou a carta para o pastor, dizendo que o inquérito tinha sido arquivado, porque apesar do dono da boate afirmar que as orações do pastor terem queimado a boate, o pastor não tinha fé para acreditar que a oração dele faria isso. O que adianta você vir para cá todos os dias e você não crer que uma palavra declarada sobre a sua vida pode mudar a sua história toda? É engraçado que as pessoas acreditam por nós, né? Vai para a igreja, porque a sua vida do jeito que tá, só a igreja resolve. Mas a pessoa vem e não acredita. A pessoa vem e não acredita. Você tem que começar a acreditar na palavra que Deus declarou sobre a sua vida, querido. Se eu não trabalhar o que eu ouvi, eu vou esquecer o que eu ouvi. E vou começar a duvidar. E viver como se eu nunca tivesse tido uma advertência.
Irmão, ninguém perde nada do dia para a noite. Deus começa a avisar, faz isso com o ciclano, declara aquilo, fala aquilo outro. Deus começa a avisar e você vai empurrando com a barriga. Chega um momento que você perde tudo e você fala assim: meu Deus, o que aconteceu? Deus está avisando há 1 ano, 2 anos, o que aconteceu? Você está de brincadeira? Está de brincadeira, irmão? Irmão, tem histórias aqui pela igreja, os líderes mais próximos sabem disso. Que a gente vai lutando de mês em mês, ser mês em ser mês, porque senão a pessoa acha que a gente é chato, né? A gente quer matar elas. E você está vendo, irmão, vai dar tudo a perder. Daqui a 1 ano fala assim: eu não sei o que aconteceu. Você, o quê? Mas naquele momento, quando tudo acabou, não tem mais o que falar, já acabou. Sua célula já desandou, a sua vida já desandou, a igreja já desandou, o seu casamento desandou, o seu trabalho desandou. Desandou porque você quer. Porque está sendo avisado: não faz isso não, filho, faz isso não. Faz não, vai por mim. Não, é assim, então faz. Daqui a 1 ano eu levanto a minha mão e te estendo. Mas sabe o que acontece? É outra história, porque aquela acabou. Os ajustes não são inocentes, são preventivos. Porque depois do acidente não tem o que ajustar. Depois do acidente aquela pessoa vai ter que reaprender tudo de novo. Irmão, se você tem um líder chato, agradeça. Ele está tentando prevenir você do acidente. Agradeça. Ele está tentando. E a hora que você se esforça para se machucar. Se esforça, você gosta. Você gosta de hospital. A igreja tem uma busca por anular tudo aquilo que não é Cristo. E por fazer subir a medida de verdade de todos nós. E é interessante que o texto vai dizer no capítulo 12, verso 1, que nós oramos pelos reis, versículo 2, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade. Essa oração é diferente da oração da igreja, porque a oração da igreja primeiro ora pelos pobres. Eu repito. Não, vai dar ruim. A igreja ora pelos pobres primeiro, mas o apóstolo Paulo está orando por reis e governantes, por causa do avanço da verdade. Eu quero que isso fique bem claro, porque nós não oramos por governantes para termos privilégios ou cargos, mas oramos por homens e por mulheres que destravem com maior velocidade o avanço da verdade, para que todos possam ser salvos. E após serem salvos, venha o conhecimento da... Esses homens podem destravar coisas, criar leis, nos permitir fazer coisas que não fazemos, permitir que não tenhamos mais pobres. Não buscamos favor para a igreja já está debaixo do favor de Deus. A igreja precisa de favor. A igreja tem o seu favor chamado Cristo. Não somos protestantes. Não protestamos contra nada. Somos instrumentos de Deus para expressar a sua verdade. Lembra de Lutero? Lutero não era um protestante. Lutero era um homem de paz. Vai estudar a história, irmão. Lutero só fez só botou as leis lá grudadas lá, porque ninguém quis ouvir ele. Foi um sinal de que eu preciso ser ouvido, apenas isso. Lutero não é aquele homem que chegava em frente à igreja, igual Tiradentes, e ficava gritando. Não, Lutero não fez rebelião nenhuma. Lutero fez tudo debaixo de paz. E não, o Bruno está falando não. Vai em qualquer artigo do Google, que você não vai ver uma revolta que Lutero fez.
o mundo comeu de uma árvore, árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Bom é mal e mal é mal. Não é sobre eu lutar contra uma ideologia. Isso é ser bom e mal. A nossa luta não é pelo bem ou pelo mal. A nossa luta é contra a morte. Nós lutamos morte contra a vida e não bem contra mal. A nossa luta é tudo que é morte não serve e eu quero implantar tudo que é vida. A nossa luta não é se é bom ou mal fazer aborto. Para! O aborto nem está legalizado e um monte de gente já abortou. Para de hipocrisia, igreja. Você conhece pelo menos 2, 3 pessoas aí que tiveram algum aborto? Estou mentindo? Para. Nos países que o aborto é legalizado, também tem aborto. A nossa luta não é se o aborto vai ser proibido ou não, porque ele vai continuar sendo executado. A nossa luta é que se toda mulher encontrar com a vida de Cristo, a morte não é mais uma opção. Estão tratando sintoma, não a síndrome. Estão perdendo tempo com sintoma, quando deveríamos estar perdendo tempo com a síndrome. E a toda mulher, prega a vida sobre ela. Prega a vida, prega a vida, prega a vida, prega a vida. Sabe por quê? Porque no dia que você está cheio de vida, a morte deixou de ser uma opção. Em qualquer escala. Os governantes não podem ser melhores do que são, porque eles estão mortos. Pastor, você é de direita ou de esquerda? É claro que se eu olhar para a direita, existem coisas que nós acreditamos mais na direita. Mas eu não comi dessa árvore. A árvore que eu tenho comida é da vida. Eu não estou comendo de uma árvore que diz que a esquerda é melhor do que a direita, não. Eu estou comendo de uma árvore que onde tocar vai acabar com a direita, vai acabar com a esquerda. Porque a partir de um tempo, a única coisa que existirá nesse país é vida, vida, vida e vida. Abre 2 Timóteo. Dois. Isso é fantástico. 2 Timóteo 2, a igreja evangélica não ouviu. Eu acho que tem textos que os pastores jogam debaixo do pano, porque não condiz com a realidade deles. Verso 14. Traz à memória essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor. Verso 14, tá? Eu esqueci de falar, né? Traz à memória essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contenda de palavras, para que nada se aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra e evita falatórios profanos, porque eles produzem maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Eu não fui chamado a contender com pessoas, a brigar com pessoas, a discutir com pessoas. Porque ao contender eu perco a paz, e ao perder a paz eu perco o governo. Já reparou? Marido e mulher, isso acontece em casa. Quando você começa a brigar, você perde a paz. E aí vocês ficam desgovernados. Começa a falar um para o outro aquilo que nunca deveriam ter falado. Porque a ausência de paz significa ausência de governo. Eu não fui chamado para contender com você. Porque ao contender, ao brigar, eu entro no território das trevas. Pegou?
Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: renuncie a ter razão. Renuncie a ter a melhor opinião. Eu vou falar o que eu faço há 4 anos nessa casa. Eu exponho o que eu creio e o Senhor opera, mesmo que você se destrua nesse meio. Não vou brigar com você, cara. Não tem mais idade para isso, não tem mesmo. Eu vou falar: Deus, se fosse você, faria isso. Deus disse aquilo. Mas pastor, não é assim melhor? Então, faz. E para todos os meus discípulos eu dou tempo. Daqui a 6 meses a gente conversa, daqui a 3 meses a gente conversa, daqui a 1 ano a gente conversa. Tá bom. Sabe por quê? Porque o papel não é meu, é de Deus. É de Deus, irmão. É Deus que vai trabalhar você. E quando você não escuta o que Deus quer trabalhar, não tem problema. Os resultados vêm, a vida vem. Pastor, o senhor está sempre certo? Não, mas ultimamente, irmão, a gente tem acertado mais do que errado. Mas pastor, por que você não explica mais? Para, irmão. Não sou eu que te convenço, é Deus. Mas vira para o irmão da sua e fala assim: eu não sei em você não, mas eu acho que às vezes eu gosto de sofrer. Não, tem gente que gosta. Tem. Dá uma animada nas orações, eu acho. Tem gente que gosta de orar chorando. Senhor, por quê? Aí Deus fala: tu está perguntando por quê? A melhor resposta de Deus é o silêncio. Porque se Deus fosse falar todo o porquê, você morria. Aí sabe o que Deus faz? Daqui a 1 mês ele te lembra de uma palavra que você citou. Você fala assim: meu Deus. Aí 1 mês e meio, aí você, Deus vai esmagando, né? Você vai começando a se sentir ruim, lixo, desviado, sem Deus. Irmão, você entra num processo neural, você fala assim: meu irmão, não é possível. Eu lembro dessa palavra. Aí vem o Espírito Santo e fala assim: por que não fez? Não, porque eu achei. Eu não conheço uma oração na Bíblia, uma palavra que eu achei e valeu. Eu não fui chamado a contender com você, a brigar com você. Porque... Mas tem gente que gosta, né? Aí as pessoas vêm em mim: mas pastor, por que não é isso? Por que não é aquilo? Eu falo assim: irmão, vamos orar, vamos. Porque a contenda é fruto da sua incapacidade de manifestar a verdade. Se eu perco a paz quando eu falo, é porque todos os meus argumentos se tornaram duvidosos. Porque quem está seguro no que crê não briga com ninguém. Há 4 anos eu dei algumas palavras sobre essa casa. Todas elas se cumpriram. Quem está aqui há 4 anos? Levanta a mão. Estou mentindo? Todas. E olha que naquela época eu não dava nem nome dos outros, hein? Todas se cumpriram, todas. Ninguém acreditou que a gente abriria 4 igrejas em 4 anos. Ninguém. Eu imagino os irmãos que saíram, que poderiam daqui a pouco ser enviados. A raiva que não deve dar. Não deve. Porque o sonho de todo líder, de todo cara que cuida de gente, provavelmente é um dia ser pastor. Uns fogem, mas faz parte do processo. Se não é o sonho, é aquilo que ele entende que Deus tem para a vida dele, amém? Melhorou? Então tá. É que o pessoal aqui tem medo disso. É que sabe por que vocês têm medo? Que a gente está aumentando a medida da verdade. E toda vez que aumenta a medida da verdade, eu começo a entender que sozinho eu não sou capaz disso. E aí bate o medo. Entenda? E essas pessoas sonhavam com isso, acredito eu. Você imagina?
Quando a gente chegar no final do ano que vem com 4 igrejas, daqui a alguns anos com 10, daqui a pouco mandando gente para fora do estado, daqui a pouco enviando gente para a África, pregar o evangelho na África. Sabe o que vai entender? Falar assim, meu Deus, eu joguei fora uma oportunidade que Deus me deu de crescer. Estou falando de pessoas que estavam longe mesmo, pessoas que estavam próximas a gente, muito próximas até. E vai batendo uma raiva. Vocês conviveram com alguns deles. Vai batendo um estresse. Entenda? Mas o meu trabalho não é brigar com ninguém. Você acredita no que eu falo? Amém, continua. Não acredita, irmão. Tem uma igreja aqui do lado. As ovelhas não são minhas, os discípulos não são meus, a igreja não é minha. A igreja não anda pela minha força. Se a verdade cresce, os discípulos aparecem. E graças a Deus a verdade tem crescido, graças a Deus. Mas pastor, eu não entendi o que você disse, por que você disse? Acabou, ora, eu já falei. Mas pastor, eu quero me convencer. Não estou aqui para te convencer. Esse trabalho não é meu. Esse trabalho não é meu. Mas pastor, eu acho. Não, você não acha nada. Porque quem trata bem a palavra da verdade não entra em contenda. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim para ele: ou você vai ser um expert em contenda, ou você vai se tornar um expert na verdade. Os dois não são possíveis. Verso 24. Você que é casado já fala para sua mulher: tá vendo, amor? 2023 é sem briga. Faz essa cara pra ela de novo, faz pra ela de novo, faz pra essa cara eu gostei, faz pra ela. Tá vendo? Eu vejo tudo, irmão, eu vejo tudo. Não sei quando a gente crescer muito se eu vou continuar vendo, mas eu enxergo bem. 24. E ao servo do Senhor não convém. Aí isso é fantástico. Ao servo do Senhor não convém. Não convém. E você está querendo enfiar o evangelho, brigando com os outros, por quê, irmão? Irmão, tem gente, quem já teve parente assim, que você vai e dá uma Bíblia para a pessoa não entende a Bíblia, você compra uma NVI. Aí você compra uma NVI e você compra uma outra, você vai dando Bíblia, como se dar a Bíblia para as pessoas fosse converter elas. Isso aconteceu comigo, minha mãe lembra disso. Minha mãe está aqui, não me deixa mentir. Eu nunca tinha entrado na igreja evangélica, mas quando eu era pequenininho, eu nunca falei para essa prima minha isso. Eu tinha uma prima que era evangélica, do jeito dela, né? Mas ela era evangélica. Ela era crente de verdade, né? Eu acho. Eu já não lembro tanto. Eu devia ter uns 11, 12 anos. E eu queria ler uma Bíblia. E ela me deu um Novo Testamento, deu para minha mãe. Lembra disso, mãe? E eu era novinho. E eu abri a Bíblia e li um versículo, curiosamente, João 3,16. Nunca mais entrei numa igreja, nunca mais entrei em lugar nenhum, e me converti sozinho, sem ter entrado numa igreja. Eu nunca deixei ninguém pregar para mim, porque eu não queria ser crente. Então, se as pessoas falam assim: você é crente, eu não quero conversar com você, crente é chato. É por isso que vocês são chatos, eu entendi. E eu acabei me convertendo sozinho. Depois eu fui entrar numa igreja, enfim. E um dia eu estava orando, e Deus falou assim, e eu perguntei a Deus, eu falei: como é que eu escutei a palavra? E aí Deus me trouxe à memória essa prima minha. Ela nem sabe dessa história. Eu acho que foi o maior evangelismo que ela fez na vida dela, que eu nem sei se ela faz isso. Mas eu acredito que foi o maior evangelismo da vida dela, porque eu acredito que eu dei alguns frutos ao longo desses últimos anos. E Deus me lembrou essa Bíblia. Ela só deu, ela não fez nada. Eu abri, li um versículo.
E Deus me mostrou eu lendo o versículo pequenininho. Eu era muito pequeno. Eu não sei quantos anos eu tinha não, mas eu era muito novinho. E anos depois deu fruto. O que eu quero dizer com isso? Se você convive direto com uma pessoa, vive o evangelho. No meu caso, a Bíblia até funcionou. Mas na maioria não funciona, não. Porque a pessoa nunca leu. Vive. Seja essa expressão de vida na sua casa, essa expressão de vida junto com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, que a gente possa olhar para você e ver vida. E quando vê a vida, falar: rapaz, o que está acontecendo com você? Seu olhar está diferente. A sua linguagem mudou. E o texto é claro: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para todos, apto para ensinar. E sofredor. Sofredor é ótimo, irmão. Ninguém quer sofrer. Vocês sabem o que é manso? Mansidão dá uma ideia de um cavalo sendo amansado. Eu repito. Mansidão nos traz uma ideia de amansar um cavalo. A pergunta é: será que você não tem um cavalo dentro de você? Você já reparou que tem religião que diz, presta atenção, só para você entender, que tem religião que diz que eles vão montar no cavalo? Estou mentindo? Pegou? Por mais que eu grite conselhos e Deus não lhe conceda entender o que eu falei, então eu devo entender que Deus não quer, ou que existe um tempo para você entender, porque uns vão aprender porque ouviram, outros vão acabar sofrendo. Pastor, o que Deus espera de mim? Que eu apresente a verdade de maneira exata e que eu consiga viver exatamente o que eu prego. Que eu apresente a verdade de maneira exata e que minha casa queira viver exatamente como eu vivo. Como é bonito. Samuel não entende muita coisa ainda não. Ele está nessa... Pai, a igreja 1, a igreja 2, a igreja 3. Ele está nessa numeração de vida. Fui no cinema com ele. Aí a menina, né, a executiva de vendas, aí falou assim: você gosta de filme? Ele: claro. Aí ela falou assim: então hoje você vai ver um filme de graça. Eu falei: não é de graça não. Esse é o filme mais caro da sua vida. Não era de graça o filme. Não, pastor, eu vou te colocar na sala e vamos passar o filme para você ver. Aí eu aceitei, né? Aí ele falou assim: papai, gostei mais desse culto, hein? Aí levei ele na salinha das crianças, que vai passar filme para as crianças de vez em quando. Ele: ó, a tia Paloma vem? Aí eu fiquei assim, eu falei: pô, Paloma tá arrebentando, né? Eu falei: por quê? Tia Paloma: não, porque aqui alguém tem que colocar o filme, né? Crianças, né? Fazer o quê? Ele já pensou em quem ia botar o filme, porque o som não vai estar aqui. Mamãe não vai estar aqui. Ou seja, quem é a pastora daqui? O filme é ela que coloca. As crianças não tem muito esse... Quase te chutei. Ia ficar lá na cena: pastor chuta discípulo. Aí eu boto embaixo: não que ele não mereça. Vocês são demais. Ele não entende do tempo. Para ele é uma grande brincadeira. Às vezes ele chega da escola e fala: papai, acho que fulano não é crente não. Chega a casa da minha mãe, da minha sogra, que estão aqui as duas hoje. A Ju não veio e vieram me acompanhar, às vezes eu falo besteira. Chega a casa dela e fala: você não foi na igreja não? Não foi ver Jesus não? Já chega cobrando. Mas como é bonito ver uma criança de 7 anos perguntando: você quer ser o que quando crescer? Eu quero ser pastor, papai. Não porque a gente tem embutidos na cabeça dele. Paloma cuida de Samuel na salinha e sabe que a gente não faz isso. Que a gente tenta
no máximo, é uma criança normal. Não, é porque existe uma cobrança sobre filhos de pastores. Dentro da salinha existe essa cobrança. Você é o filho do pastor, você não sabe isso? Falou, mas não me deixa mentir. Eu nem vou lá, mas sei como funciona. Mas que as crianças possam se apaixonar por isso. Não é uma imposição. Mas a pergunta é, o seu filho olhando você, como você é dentro da igreja, ele também quer vir para a igreja? Os seus pais olhando você, a sua vida com Deus, eles vão querer vir também? Se você é pastor, pastora, o seu filho olhando você, sua casa, ele vai querer ter essa vida? Ou vai fazer igual um monte de filho de pastor, que nem na igreja está hoje? Aqui eu tenho um monte de filho de pastor, que estavam desviados, porque os pais nunca foram exemplo dentro de casa. Porque não adianta subir o púlpito e ser pastor. Eu não sou pastor quando eu subo o púlpito. Eu sou pastor quando eu estou em casa. Eu não sou pai espiritual quando eu subo o púlpito. Eu sou pai espiritual do meu filho, quando ele olha e fala, eu quero ser isso. Não adianta. A gente está sendo moldado, não é para 4 paredes. É para fora. Priscila tá aí? Priscila tá aí? Ou tá lá em cima? Tá aí. Tão bonito. Posso falar? A pessoa tá aí? Ah, então tá. Eu posso dar o exemplo de manhã, então. Priscila foi conversar com uma chefe. Ela tava de crente esconderijo, né? Se escondendo. Aí foi conversar. E Deus falando com ela. Aí a chefe chamou ela para conversar. E papo vai, papo vem. E no final da conversa, ela fez uma pergunta para a chefe. E a chefe começou a chorar. Foi isso mais ou menos, né? O que é isso? É Deus falando para você fazer as coisas que Ele está mandando você fazer. A gente nunca sabe a pessoa que está passando mal, que está doente, que está sofrendo. Irmão, tem gente do seu lado, na sua casa, na sua rua. O cara quer se matar e você não sabe. A gente vê isso toda sexta-feira, que os apelos são mais violentos. Quantos jovens querendo se matar e ninguém sabe. Vocês estão aqui comigo toda sexta-feira e vocês veem isso semana após semana. Do jovem falar assim, mas eu não falei isso para ninguém. Vocês estão aqui toda semana de saber quando você dá um abraço numa pessoa, irmão, parece que saiu a morte na pessoa. É tempo da gente começar a externar o que nós vivemos, a verdade que vivemos. E eu preciso entender como pastor que se você não entendeu ainda o que eu falei, que Deus te diga. Ou que o tempo e o aprendizado da vida te fale. O que Deus espera de mim é que eu pregue e apresente a verdade de maneira exata e que eu consiga viver exatamente o que eu tenho pregado. Não peça de mim, ai pastor, tem que falar 3, 4 vezes. Não vou fazer isso, irmão, não vou. Eu vou falar uma vez e vou esperar Deus convencer você. E ó, se tem algo que eu sou bom de longanimidade. Bom, irmão, pensa uma qualidade que eu não tenho, um monte. Mas então que eu sou bom, eu sei sentar numa cadeira e esperar, sei esperar 1 ano, sei esperar 2 anos, sei esperar. 2 Timóteo 4, verso 1. Louvor, pode vir para cá. Falei que não ia demorar muito hoje não, para a gente ter um tempinho para orar. Segunda Timóteo 4, você abriu, diga amém. Olha que texto fantástico, mas o texto é lindo demais. Conjuro-te, pois, diante de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar vivos e mortos na sua vida, no seu reino, que pregues no tempo e fora do tempo, corrige, repreenda, exorte com toda, olha para mim, toda e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, e cumpre o teu... Olha para mim, esse texto acabou com a igreja tradicional, porque o texto acredita que só o evangelista pode evangelizar, mas o texto diz a todos: faz tu a obra de um... A obra do mestre nem sempre é para todos. A apostólica, muito menos. A profética, mas a evangelística. Faz tu a obra de um... E o texto fala das fábulas. Se eu trouxer pessoas pelas fábulas, eu vou ter que manter ela com fábula. Mas se eu trouxer elas por Cristo, Cristo mantém elas. Se elas vêm por causa de palavra, as palavras mantêm elas. Ah, Jesus. Mas tu ser sóbrio, sofre as aflições. É tempo de uma igreja que queira conhecer a verdade e se transformar em tudo que prega. Olha para mim, está cheio, não estou apontando para pastor nenhum, mas está cheio. O que tem mais na igreja evangélica é pastor coaching. E o coaching quer tirar de você o sofrimento. Quando a Bíblia fala que você vai ser afligido. Porque a aflição é o meio pelo qual Deus te leva a visualizar e orar por coisas que você não faria na abundância. A aflição é o método e o meio pelo qual Deus vai pegar você e te levar a buscar coisas que você nunca orou na vida. A aflição é um tratamento. E o coaching fez o quê? Que eu tenho que motivar pessoas. E aí você não vem para a igreja porque você está desmotivado. O que é um desmotivado? É alguém que está vindo para a igreja por causa de qualquer coisa, mas que não conhece Jesus. Olha para mim. O Judas até conheceu Jesus, mas nunca conheceu a verdade. Eu repito até você entender o quanto isso é profundo. O Judas, ele conheceu Jesus, mas nunca conheceu a verdade. O Judas escutou a verdade, mas nunca entendeu a verdade. Porque a verdade tem que ser conhecida. É tempo de uma igreja que não precisa estar motivada para vir para o culto. Passou o que eu preciso para vir para o culto? Está em Cristo. É por isso que eu falei que eu fiquei feliz. Apesar do desespero sexta-feira, do temporal, ruas alagadas, e as pessoas chegando com água pelo joelho. Falei, gente, Vitória chegou aqui sopada, parecia que botaram ela dentro de uma sopa e tirado. Mas o que é isso? Cristo. Não importa como está. Eu não estou falando para você sair assim de casa, não. Eu quero que você só alcance o meu raciocínio, amém? Não estou falando que você tem que se colocar em perigo. Não, eu quero só que você alcance o meu raciocínio. A sede por conhecer a Cristo. Muito além de motivação, porque a motivação não existia. Qual era a motivação? Nenhuma. Você veio por quê? Porque eu estou cheio de vida. Cheio de vida.
Os cultos estragaram o movimento da igreja, porque agora tem que ser motivado. Ah, eu estou desmotivado, não evangelizo. Oi? Ah, eu estou desmotivado, não vou para o culto. Não venha. Porque aqui tem uma coisa que essa igreja não prega motivação. Você vai sair mais desmotivado ainda. Você entra desmotivado e sai com a palavra. Você tem que ir para a cruz, tem que morrer. Você agora, além de desmotivado, você está triste. Então não invente, meu irmão. O Senhor está despertando uma geração com sede por ouvir a palavra. Eu vou terminar aqui, pra gente orar. Vocês lembram que o João pregava no deserto, amém? O Joãozinho pregando no deserto. A voz que clama no... Era assim que chamava ele? O Jesus chamou o João, não só de João, mas como o maior profeta de todos. É isso? Estou errado? E um homem, Herodes, resolveu matar o João. Herodes, diferente do que você acha, nunca foi o nome de alguém. Alguns vão dizer que era um título, mas Herodes era uma família ascendida ao trono. Amém? Tanto é que em Atos nós vamos ver outro Herodes, da mesma família, que também se chamava Herodes. E eu queria que você pegasse esse texto de Atos e abre ele para mim. É o último texto de hoje. Eu sei que eu já falei isso outra vez, mas hoje, agora é. Atos 12. Talvez você passou por esse texto desapercebido. Atos 12, verso 20. Você abriu, diga amém. Vou deixar todo mundo abrir. Atos 12, verso 20. Você abriu, diga amém. Isso. E Herodes, não é o mesmo Herodes. Ok? Ok? É a família Herodes. A posição Herodes. O título Herodes. Você vai dar o nome que você quiser. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam, porquanto o seu país abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes fez um discurso. E o povo clamava: voz de Deus, e não de... O povo clamava, voz de... Os Herodes, eu vou falar assim para você entender. Os Herodes eram especialistas em matar a voz de Deus. Tanto que decapitaram João. Mas agora, os decapitadores de João têm um problema. Porque o verso 22 vai dizer: e o povo clamava, voz de Deus, e não de homens. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido de vermes, e expirou. Porque no mesmo ato que o povo começa a clamar pela voz de Deus, os decapitadores da voz de Deus vão morrer. Eu repito. No mesmo instante que há um clamor da igreja por mais verdade, aqueles que querem silenciar a verdade irão expirar. E é o que eu vou falar para você. E eu queria que você entendesse isso profeticamente, porque já ocorre. Nós já temos uma sociedade que está clamando por mais verdades. Nós já temos um povo vindo da igreja que não quer mais ser motivado dentro da igreja. Já cansou de escutar que você vai ser rico, que você vai ter vitória. Está cansado, irmão. Tá enjoado já disso. Não que isso seja uma mentira.
Mas por que não alimenta? E o povo com você começou a clamar por mais verdade. Mais verdade. Mais verdade. O texto vai dizer que o anjo fere ele, mas ele não morre pelo anjo. Ele morre porque os vermes comeram ele. Então entenda, olha o que eu vou dizer. Existe já hoje um sistema que não será explodido. Ele está sendo implodido de dentro para fora. Ninguém está vendo, mas já está morrendo. Ninguém aguenta mais ir para a igreja com falsa pregação, falso profeta, falso ensino, falsa doutrina. Doutrina em pacto errado, palavra com pacto, ninguém aguenta mais. Então esse sistema, ele já está sendo implodido de dentro para fora. É tempo de uma igreja que fala assim: olha para mim, porque eu estou olhando para Ele. É tempo de uma igreja que não mais transfira a sua responsabilidade de olha para Ele, mas pode me olhar, porque eu estou vivendo exatamente como Ele quer que eu viva. E tudo aquilo que não for verdade nisso, está na hora de ser implodido. Quanto mais clamamos por verdades, mais implodidos estão sendo os sistemas. Os vermes estão comendo o sistema de dentro para fora. É por isso que alguns lugares que você conhece, eles desaparecem. Já percebeu isso? Você nem viu, porque não foi explodido, foi implodido. Já percebeu que você passou por alguns lugares? Eu não vou dar nomes não, que você fala assim: ué, aqui tinha isso, cadê, irmão? Sumiu. Isso era tão grande. Eu conheci esse cara era de Deus. Já percebeu isso? Há um sistema apodrecendo hoje. Você não tem que orar contra as coisas, contra os sistemas. A sua oração é a oração do povo de Atos 12, verso 22. Voz de Deus. Que Deus possa aumentar a verdade. E automaticamente todo o sistema de corrupção vai cair. Todo o sistema de contaminação vai cair. Porque para de atacar os sistemas, clame por mais verdade. Para atacar o seu marido, se ele não é crente, clama por mais verdade. Posiciona ele, se ele é crente. Mas se ele não é, clama por mais verdade. Para atacar as ideologias, clama por mais verdade. É tempo de uma geração entrelaçada pela verdade. Sabe o cordão de 3 dobras? Nunca foi sobre você e sua esposa. Sempre foi sobre a noiva, o marido. Está entrelaçado nessa verdade. E eu termino com uma pergunta. Qual deveria ser a minha expectativa com o Espírito Santo hoje? Que Ele me encha? Que a glória do Senhor venha sobre mim? Mas tem muita gente que por atividades no sobrenatural maquiou ser carnal. Orei o fulano, Deus fez isso. Não foi por causa de você, você está todo errado, foi por causa do fulano. Orei o ciclano caiu. Mas não tem a ver com você. Tem a ver com o que Deus queria fazer. Deus usa mula. Deus disse que ia trazer a riqueza dos ímpios, dos justos. Qual o problema com isso? E aí vem um monte de gente pulando, um monte de gente rodando. E eu não sou contra, pode pular e pode rodar. Mas tem um monte de gente que está fazendo isso, maquiando, que está desviado faz tempo. O meu conceito com o Espírito Santo deveria ser pedir para Deus que ao Deus vir sobre mim, ao me encher no momento de oração, em qualquer ambiente, que todo engano seja cessado, que todo engano de qualquer área saia embora, qualquer pensamento errado saia da minha vida, qualquer sentimento errado saia da minha vida, qualquer falha errada que eu tive, que Deus não me deixe ter de novo, que tudo que eu ouvi que seja do diabo, que Deus não me dê mais, não deixe vir mais à minha vida. Que
todo engano caia. E que a verdade cresça em mim. Que Cristo cresça. Que Cristo cresça. Que eu diminua. Que eu diminua. Quem falou isso? O João. O João entendeu metade da revelação. Porque o João diz que eu diminua e ele cresça. Porque o João ainda tinha o primo do seu lado. Mas a nossa realidade de hoje não é mais que eu diminua, é que eu desapareça e ele cresça. O problema é que tem muita gente ainda vivendo como João, só diminuindo e já já aparece de novo. Quer conhecer alguém? Bota ele numa situação de estresse, que já já ele se revela. A nossa oração hoje é que todo engano caia, todo erro caia, todo problema caia, toda crise saia, e que ele fique de pé. Eu queria ter um tempo de oração. Eu queria ter um tempo de oração e um tempo real, sabe? Eu não ia pregar hoje não. Mas Deus assim quis que a gente viesse de semana passada eu ministrando sobre verdade e que hoje a gente entrasse nesse complemento de palavra. E eu queria que você fosse sincero com você, sabe? Nós temos muitas coisas para a gente pedir perdão para Deus, para que Deus possa tirar um engano de nós. Nós temos erros. Você que tem erros que precisam ser corrigidos, levanta a mão. Eu vou levantar também. Eu vou te fazer um convite hoje. Nós vamos louvar. Sai do seu lugar. Ajoelha em algum lugar aqui. Ora. Fala para Deus: Senhor, eu só quero que o Senhor cresça. Eu só quero isso, sabe? Só quero isso. Me tira de todo engano. Eu não quero mais errar nas coisas que eu errei ano passado. E eu estou vendo a minha vida como continuar caminhando. Eu vou passar pelos mesmos problemas de novo. Eu não quero mais isso não. Eu quero sair de todo engano, de toda crise, de toda fala errada. Eu não aguento mais brigar com a minha esposa pelo mesmo motivo, pelo meu marido pelo mesmo motivo. Não aguento mais isso. Eu quero transbordar de verdade para todos que estão à minha volta. Eu quero ter coragem de fazer o que eu preciso fazer. Eu não consigo, porque eu sei que eu vou brigar, vou magoar pessoas. Hoje eu disse isso daqui cheio de coragem, irmão, e cheio de verdade. Meu convite: você que quer que esse Cristo cresça a tal ponto que ele se manifeste na sua rua, na sua casa, que você ore pelos doentes, os doentes sejam curados, que você expulse os demônios que precisam ser expulsos, que você viva nesse clima cristocêntrico para tudo quanto é lado.